Boa noite, até semana que vem, deputado. Bom, e como a gente acabou de acompanhar, a reforma tributária brasileira segue em destaque no cenário nacional, prometendo mudanças profundas no sistema de arrecadação e redistribuição de recursos. Além disso, as recentes oscilações do dólar, como a gente também acabou de ver, têm provocado reflexos diretos no nosso dia a dia, especialmente nos preços de produtos e serviços. Sobre o impacto dessas alterações para o cidadão, as empresas e a economia como um todo, eu converso a partir de agora com o economista Odilon Guedes. Ele é vice-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, o Corecon, e já está aqui com a gente para conversar, nos ajudar a compreender um pouco mais dessa situação que vivemos. Muito boa noite, Odilon. Obrigada pela sua presença aqui no RF News. Boa noite, prazer conversar com você e para quem está nos acompanhando. Odilon, vamos começar então falando sobre a questão da reforma tributária. Ela é vista como uma oportunidade, a gente ouviu várias reportagens, trazendo esses pontos, para simplificar esse sistema tributário brasileiro, mas também tem muita crítica, né? Na sua visão, de acordo com a sua experiência, inclusive, no mercado, quais são aí os pontos positivos, os pontos a se pensar com mais delicadeza, com mais cuidado, quando a gente fala dessa reforma tributária? É importante destacar, como ponto positivo, que 3 tributos federais vão ser extintos, o PIS, o COFINS e o IPI, vai ser criado um tributo que é a contribuição sobre bens e serviços. E 2 tributos, um estadual, o ICMS, e um municipal, que é o ISS, vão ser extintos e vai ser criado o IBS. Então, vai diminuir o número de tributos. Outra coisa importante é que 5.000 legislações vão ser unificadas. Tá? E outra coisa importante, centenas de alíquotas vão ser transformadas basicamente em 5. Um exemplo muito claro, que fica fácil de entender. O ICMS é um tributo estadual. Cada estado faz a sua legislação sobre ICMS, não é o governo federal, é o estado. Então, você tem o ICMS diferente em cada estado e é diferente para cada produto, automóvel, geladeira, sapato, quando se vende esses produtos, tá certo? E agora isso vai acabar, porque você vai ter a unificação do ICMS com o ISS, que é um imposto municipal. Então, isso vai ter uma simplificação muito importante. Outro ponto positivo é que não vai ter tributo sobre a cesta básica, que é sobre arroz, feijão, leite, carnes, farinhas. Isso não vai ter esses 2 tributos novos. E você tem uma outra questão bastante positiva, que é o chamado cashback. Para famílias que ganham até um salário mínimo e meio de renda, quando elas fizerem compras, então, por exemplo, o CBS, a contribuição sobre bens e serviços, estiver embutida nessas mercadorias, vai ser devolvida para essa família. E 20% do IDS, tá certo? Que é a unificação do ICMS com o ISS. Então, isso são pontos bastante positivos. Agora, essa reforma vai ser demorada, porque ela é bastante complexa, ela foi aprovada ontem, agora o presidente vai sancionar, e aí ela vai começar a ser implantada em 2026, mas como teste, para valer a partir de 2027 até 2033. Então, vão ser 7 anos de você ir mudando paulatinamente todas essas áreas aí da tributação, que é uma coisa muito complexa para passar por uma coisa mais simples. Então, a preocupação é essa aí do que vai acontecer e vai precisar de tempo. E a reforma, ela deve levar 50 anos para ser terminada, para ser implantada, não terminada, implantada de vez. Ou seja, algo demorado que requer paciência de todos, é um processo, né? Odilon, agora vamos falar sobre o dólar. A gente está acompanhando e sempre trazemos aqui no RF News como que fecha no dia, né? E bastante oscilação. Hoje, por exemplo, a gente viu aí que ele fechou em R$ 6,26, uma alta de 2,82%. O que está, Odilon, por trás dessas flutuações cambiais? Como que elas afetam o nosso cotidiano do brasileiro? Uma primeira questão é que no fim do ano, todas as empresas no Brasil estão fazendo balanço, e no Brasil tem milhares de multinacionais. E elas fazem o balanço, vê quanto é que elas têm de lucro, e uma parte manda para a sua matriz no exterior. Para dar um exemplo, você tem a Volkswagen, a General Motors, vamos pegar o exemplo Banespa.
Banespa, desculpa, o Santander. O Santander, vamos supor, esse ano, aqui uma hipótese, teve lucro de 10 bilhões de reais. Aí ele vai mandar para a Espanha 3 bilhões para lá a matriz na Espanha. 3 bilhões de reais, você não vai mandar em reais, você precisa de dólares, que é a moeda aceita no mundo. Então, esses 3 bilhões de reais vão no mercado comprar 500 milhões de dólares, que é a correspondência hoje, mais ou menos, R$6 por $1. E aí vai mandar para a Espanha 500 milhões de dólares. Isso vai o Banespa, a Volkswagen, a General Motors, a Coca-Cola, as centenas, milhares de empresas vão fazer isso. Então, tem uma demanda aumentando, uma demanda sobre o dólar. Então, isso aí pode fazer o dólar escassear na lei da oferta e da demanda. E a outra questão grave é que o mercado financeiro, ele não está, vamos falar, contente, ele não está aceitando o pacote que o governo fez de ajuste fiscal. Eles querem que o governo corte mais gastos. O governo já está mudando o cálculo do salário mínimo, vai diminuir se for aprovado pelo Congresso. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: cortar onde? Cortar no salário mínimo? Porque se você cortar o salário mínimo, vai também, a correção vai impactar na Previdência. Dezenas de milhões de brasileiros recebem um salário mínimo de Previdência. Então, se diminuir a correção do salário mínimo, vai diminuir também a correção da Previdência. E aí uma discussão, o governo pode cortar em outras áreas, ou começar um debate. Só para dar um exemplo, eu já escrevi sobre isso, inclusive no Jornal Estado de São Paulo, os militares são o único servidor no Brasil que se aposenta com salário integral. O resto, nós aqui, o resto dos servidores, você vai se aposentar pelo teto da Previdência. Um exemplo claro, você, quem tem carteira assinada, quando está aposentado, dá um déficit para a Previdência de R$ 9.400 por ano. Os militares dão um déficit de 159 mil, 17 vezes a mais. Então, precisa mexer nessa questão. E aqui não é ser contra militares, eles precisam ser tratados como qualquer outro cidadão. E a outra questão que eu discuto é a questão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Brasil é o mais caro do mundo. A maioria dos juízes no Brasil recebe R$20 mil a mais do que o teto. O teto dos funcionários públicos no Brasil é o salário do ministro do Supremo, que é 44 mil. A maioria dos juízes recebe 64 mil. Saiu recentemente uma matéria nos jornais que tem juízes que recebem 100, 200 mil por mês. Então, precisa mexer, os cortes que precisam ser feitos são nessas áreas aí. E mais uma questão importante, a taxa de juros no Brasil está extremamente elevada. A Selic está 12,25. Esse é o maior gasto do governo. Esse ano aqui, o governo vai gastar com pagamento de juros mais de 800 bilhões de reais para pagar juros, que é muito mais do que o Ministério da Educação, Saúde e outros ministérios. Então, essa questão do aumento do dólar está ligado a esse problema que o mercado financeiro está preocupado com o aumento da dívida pública. Perfeito, Odilon. A gente percebe nas suas palavras, e eu já te agradeço, inclusive, por toda essa explanação e explicação para o nosso público, a gente percebe que é muito mais abrangente, muito mais profundo, né, do que aquilo que a gente simplesmente lê ou a notícia que chega até nós. Eu quero agradecer a sua participação e convidá-lo já para voltar aqui no nosso RF News, porque é um assunto realmente muito abrangente que merece um outro espaço para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço e estou à disposição para aprofundarmos essas questões. Muito obrigado. Muito obrigada. Conversamos com o Odilon Guedes, ele que é economista e vice-presidente do Corecon.